Olá gente, tudo bom? Tudo bem? Bem-vindos, esse é o nosso canal, o Grito da Águia, aqui na sua Águia Clube. O programa O Grito da Águia vai ao ar sempre pelo YouTube, trazendo sempre uma entrevista nova, falando sobre diversos assuntos, não tem um assunto específico, sobre diversos assuntos. E a gente vai estrear o nosso programa hoje com Flúvius Latos, que é uma pessoa que você vai se apaixonar. E a gente vai conhecer ele agora. Flúvius, tudo bom? Tudo bem, Marcelo? Maravilha! Agradeço a oportunidade de estar aqui. É um prazer enorme receber você aqui junto com a gente. E para a gente começar o nosso bate-papo, fala para mim quem é o Flúvius. Puxa vida. Falar de si mesmo É difícil, né? Vamos tentar trazer aí para esse contexto que a gente veio falar, né? Eu tenho 49 anos e sempre fui um buscador no que tange a parte espiritual. Eu sempre senti ali uma curiosidade, né? E dentro desse buscar do Flúvius, um dia eu conheci o xamanismo. E você acredita que foi um chamado? Total. Legal. Total, porque todo esse mecanismo de xamanismo e medicinas, e, enfim, tudo que compõe, chegou até mim por intuição, não foi ninguém que trouxe. Quando chegou para mim, 6 anos atrás, eu não tinha o menor conhecimento. Por que eu trago essa referência? Porque hoje eu tenho pessoas que participam do nosso trabalho que têm 20 anos de idade, 18, como eu tenho pessoas de 70, por exemplo, né? Mas para mim, que hoje caminho e sirvo, né, através dessas medicinas, chegou já depois dos 40. Então, foi tudo assim. Hoje eu tenho uma percepção de que tudo está escrito realmente para cada um. Acredito nisso, né? Aquela coisa, eu como árabe, né? Nós falamos muito Maktub, está escrito. E com certeza tudo está escrito, ninguém foge do que está escrito para si, né? Agora, Flúvius, eu posso entender o xamanismo como uma vertente de uma medicina alternativa, digamos assim? Sim. Sempre eu gosto de deixar claro, Fábio, que tudo que eu posso compartilhar é baseado nas minhas experiências, né? Minha verdade não é absoluta. Então eu posso sempre estar compartilhando aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu vivo, aquilo que eu respiro. O xamanismo ele é uma ciência ancestral, uma ciência milenar. Basicamente ele vai trazer para você a consciência de que a cura está na natureza. E no ser também? E o caminho é para dentro. Então você primeiro caminha para dentro, né? Reconhece virtudes, qualidades e também aquilo que precisa ser iluminado de alguma forma. Muitas vezes a gente até conversa por aqui, né? Muitas vezes a pessoa está focando só no problema e esquece de focar na solução que às vezes está do lado, às vezes está dentro dela. Causa. Eu costumo trazer 3 pilares, né? Causa, consequência e cura. A consequência sou eu presente. Como eu sou presente? O que eu tenho feito no momento presente que me deixa confortável e desconfortável? Toda a base disso tudo é o ser humano, né? Assim como você precisa observar corpo, mente e alma, né? Se você ficar só na academia e não trabalha mente e alma, a mente vai, em nenhum momento vai pedir por uma atenção. Então, se você trabalha só na mente e não trabalha no corpo, em algum momento o corpo vai pedir uma atenção. Não é controle, é equilíbrio. É necessário sim ter equilíbrio em tudo que tange na nossa vida, né? O equilíbrio ele torna a sabedoria presente.
Vou me dar o direito de brincar aqui um pouquinho. A vida seria uma bicicleta. Se não tiver equilíbrio, cai e se machuca. Né? Como diz, né, todo excesso é fuga, enfim, né, frases prontas aí que realmente elas possuem alguma verdade, sim, né? Então, para você trabalhar ponto específico, você tem que saber a causa. Né? Tudo no presente tem uma causa. Né? Então, às vezes, você vai trabalhar com causas de infância, causas de adolescência, causas da vida adulta. Para chegar no momento presente, eu preciso saber a causa e tratar a causa. Né? De que forma você pode tratar a causa? Aí que nós vamos entrar um pouco mais além, um pouco mais dentro do xamanismo com as experiências. Né? Então, e aí é a parte do xamanismo. O que vem a ser o xamanismo? O xamanismo é uma ferramenta. Uma ferramenta num tempo moderno, com ensinos ancestrais que harmonizam o seu ser para práticas saudáveis. Que práticas? Cara, se você for muito a fundo no xamanismo, até o yoga é considerado uma prática xamânica. O xamanismo tem diversas vertentes a nível mundial. Os primeiros xamãs são do Tibete. Então, o xamanismo ele tem vertentes, por exemplo, o xamanismo indiano, o xamanismo lá no hinduísmo, o xamanismo africano, norte-americano, andino, brasileiro. Tanto que muda a nomenclatura dos xamãs. No Brasil, eles falam pajé. Certo. Nos Andes, eles falam maestro. Lá no Tibete são xamãs. Então, cada um ali vai ter uma vertente ali e nomenclaturas específicas. E cada um tem, sim, cada vertente do xamanismo, ela traz o uso das plantas de poder. Seja para gestão ou defumação, chás, enfim, é uma ciência exata e ancestral. O xamanismo ele traz o homem moderno, ele traz a possibilidade de você no tempo presente ter práticas saudáveis, sim, para encontrar o equilíbrio, corpo, mente e alma. E quem pode participar disso? Tem alguma restrição? Interessante. Se você for falar de uma sessão de terapia xamânica sem ingestão de plantas de poder, qualquer um pode participar. Não há restrição. Porque nós vamos trabalhar com instrumentos de poder. Né? Instrumentos de poder, sim, um tambor, maracas, flautas, meditação. Isso vai trazer, sim, novas perspectivas durante a sessão, dentro da proposta que é ofertada. Agora, se você falar assim, vamos para um mergulho mais profundo, né? Vamos falar aí de medicinas de poder, de plantas de poder. E aí eu vou trazer para você o contexto de uma cerimônia xamânica, onde serão usados, sim, plantas de poder. Aí a pessoa passa por uma ficha de anamnese, porque existem algumas restrições quanto a algumas medicinas. A ficha de anamnese, para você que está em casa e não sabe muito bem, é uma ficha falando sobre tudo da sua vida, o que você tem de problema de saúde ou não, altura, peso, então vai te conhecer para poder fazer um atendimento mais personalizado, de forma correta e segura, né? Sempre tem que ressaltar a segurança de quem está participando. Porque dentro desse segmento de medicinas, né, de plantas de poder, existe sim muita deturpação. Né? Recentemente mesmo eu conversei com uma pessoa interessada, ela falou, puxa, mas sempre que eu vou ler, eu leio algo que não é agradável. Né? Infelizmente há alguns comentários de uma
me alimento, não tenho vontade, eu vou me arrastando para o trabalho, eu não tenho paciência em casa, tudo me irrita. Alguma coisa, a luz amarela está acesa. Então, busque alternativa. Hoje nós temos um multiverso de terapia. Você não precisa ir para um xamanismo, não precisa tomar chá, mas é importante a pessoa hoje ter um autocuidado com si mesmo. Se faz necessário, sim, o mundo aqui fora é uma guerra. Em alguns momentos é trevoso. Sim. É trevoso, né? Se você não olhar, não orar e vigiar todo o tempo, você fala, caramba, onde eu vim parar? Então, corpo, mente e alma precisa ser, sim, objeto de cuidado individual diário. Acho que, particularmente, assim, eu não acho que deva-se, por exemplo, cuidar do corpo uma vez por mês, uma vez por semana. Deve haver, sim, um plano de direcionamento para si próprio. É importante isso. É importante. Eu brinco sempre, né, que as pessoas falam, você tem que sair da sua zona de conforto. E aí eu falo, por que a gente trabalha, por que a gente faz tal coisa? Para ter um conforto na vida. Se eu estou confortável, está ótimo. Quero sair da minha zona de conforto. Para que eu vou para a zona de atrito, né? Como já aconteceu, às vezes eu saindo de casa, um vizinho chegar e falar, opa, já vai para a guerra? Vai para a luta? Não, vou para a festa, quero me divertir, né? Então a minha zona de conforto faz com que eu sinta prazer naquilo que eu faço. Com isso eu acabo emanando vibrações positivas e atraindo coisas boas. Agora, quando você não está bem, tem ali aquela gavetinha empoeirada, tem que fazer uma faxina. Necessário. Tem que limpar, vai lá, conversa, porque tem solução. Tem solução. O que eu acho muito interessante durante essas sessões é você com você mesmo. Então não tem uma influência de um orador. Nós abrimos ali a sessão, cada um consome a sua medicina, senta no seu lugar, entra numa posição confortável de sentar, inspirando, e as músicas vão conduzindo. Então é você com você mesmo. Então, tudo que for necessário naquele momento, eu até oriento, não vá com nenhum pensamento naquele momento, né? Eu tenho uma questão que eu quero saber, porque às vezes o que você quer não é necessário naquele momento. Entre o eu querer e o que é preciso, há uma diferença, né? Em que entra muita. Porque quando você se entrega, vem a resposta do que você está precisando naquele momento. Muito mais. Isso é uma prática valiosa. Você estar presente e estar receptivo. Muito bom. Quando é como se você ampliasse a sua antena, estivesse receptivo a vários sinais que naquele momento serão realmente importantes. Porque às vezes para chegar aqui onde eu quero, eu preciso traçar um caminho. Não é simplesmente eu dar um pulo. Porque se eu der um pulo, eu vou esquecer da lição. O resultado é importante, mas como chegar no resultado? Como eu cheguei nesse resultado? Para que você possa se fortalecer no resultado. Efetivamente virar a chave. Muito bom. Efetivamente. Então, durante a sessão, o mergulho é muito profundo. E é sensacional porque já são aí 4 anos conduzindo cerimônias, né? Várias, às vezes 2, 3 dentro do mês e fora atendimentos individuais, e é bonito de ver, sim, o resultado de quem se permite efetivamente se fortalecer, se autocuidar. As pessoas muitas vezes passam por processos sim difíceis. A zona de conforto é uma ilusão. A zona de conforto é isso. Se eu tomo remédio para dormir, se eu bebo em excesso, se eu tenho um comportamento que não é agradável, não é saudável, eu estou me iludindo. Sim. Tudo bem, eu escolho isso para mim, está tudo bem. Mas, se você tem uma consciência que não está sendo agradável, saudável para você tem que trabalhar para fazer. A zona de conforto é uma ilusão. Porque você acaba
vibrando numa energia muito ruim, pesada. Não precisa ir muito longe, né? Imagina que o ser humano é um campo magnético. Se eu estou numa energia de baixa vibração, eu não vou atrair uma energia de alta vibração no meu campo magnético. Aí o que acontece? Uma fechada no trânsito. Sim. Um boy passa, esbarra no retrovisor, um bate-boca desnecessário, tudo irrita. Aí você fala, pô, hoje o dia está pesado. É um campo vibracional. Eu estou vibrando aquilo, é aquilo que eu vou trazer para mim. É um imã de baixa vibração. É o que falam, né? Os opostos se atraem. Não, os opostos se esperam. O que se atraem são semelhantes. Semelhantes se atraem. Então, a partir do momento que você muda, né, passa a cuidar de você, da sua energia, porque a mudança. Muito legal. Eu vou para o intervalo, eu volto já trazendo muito mais desse nosso bate-papo com Flúvio Latos, que vai ter mais coisa para contar. Segura aí que é rapidinho, volto já. Estamos de volta trazendo o nosso bate-papo de hoje no nosso programa O Grito da Águia, aqui no seu canal da Águia Clube no YouTube. Flúvio, diz uma coisa para mim. Ayahuasca. Nas sessões existe o uso de ayahuasca. O que é a ayahuasca? Tem muita gente que tem medo. O que é? Ayahuasca. Alma. Huasca, vinho das almas. Ayahuasca, ela é feita com um cipó chamado jagube ou mariri e uma folha chamada chacrona no arbusto. A chacrona representa o feminino, o jagube o masculino. Esse preparo chama-se feitio. Então, os homens são responsáveis de preparar o jagube, o cipó de que fora. Então eles vão batendo e cantando, vai macerando ele. E as mulheres vão lavando as folhas e cantando. Tudo isso na mais absoluta harmonia. Alguns feitios levam uma semana, 10 dias. Uau. Algumas pessoas ficam fixas ali. Não é um negocinho de vamos fazer aqui agora já e nada. Essa proposta de ayahuasca, de xamanismo, ela é sagrada. Muito sagrada. Isso é milenário, isso é ancestral, né? Então foi deixado aí, foi passado por gerações e gerações por povos. Recentemente eu estive no Peru, também é um berço, até talvez eu possa dizer para você que o berço da ayahuasca seja o Peru. Na Amazônia peruana e depois entrou na Amazônia brasileira, mas e depois de feito esse preparo da folha do jagube, colocado em água, aí ferve, entra nos cantos, tanto o masculino quanto o feminino mexem ali, colocando intenção de cura para o coletivo, e é preparado o chá dessa forma. Não se há assim uma menção exata de quando o ayahuasca surgiu. A nível Brasil, ele adentrou pelo Acre na década de 30. Então, existe no Brasil essas folhas, esse cipó? Sim. Então, no Brasil, ele deu entrada na década de 30, através do mestre Irineu, que consagrou com os índios e trouxe para o contexto de cidade. E ele foi o fundador da religião Santo Daime. Que se ouvia muito falar de ayahuasca com o Santo Daime. Isso. Então o mestre Irineu consagrou o chá de ayahuasca e ele colocou o nome de Daime. Daime luz, Daime amor, Daime vida, e virou Santo Daime, que é uma religião fundamentada. E graças ao Santo Daime, em 2000, se não me falha a memória, 2010, o CONAD, o Conselho Nacional Antidrogas,
oficializou a permissão do uso do chá de ayahuasca para fins religiosos. É isso que eu ia te perguntar, porque muita gente tem esse medo, né? Ah, isso é uma droga alucinógena, não. Infelizmente, tudo pode ser manipulado. E com a ayahuasca não é diferente. Então, conforme eu falei para você agora, o CONAD autorizou, agora não é mais o CONAD, é o SENAD, é a Secretaria Nacional Antidrogas, que permite o uso do ayahuasca para fins religiosos. O nosso instituto é um instituto com CNPJ legalizado para ter essa função, que é importante de quem for consagrar. Pergunte se é um instituto legalizado com CNPJ, isso é importante, faz toda a diferença, sim. Toda a diferença, sim. E a origem das medicinas, de onde vem as medicinas que você vai tomar, é importante saber. Mas eu tenho medo de tomar o chá. E eu pergunto, qual é o medo? Eu não sei, porque eu li, porque alguém falou. Primeiro que ninguém é igual. Inclusive os lugares que você vai tomar não são iguais. A mesma medicina não é igual. Não existe um lugar que todos pegam a mesma medicina. São vários feitios. A pessoa que vai consagrar, não. Eu sou diferente de você. O seu DNA emocional é diferente do meu. Você passou por situações que eu não passei. Eu não posso sentir a tua dor. Posso ter compaixão, mas eu posso sentir a tua dor. E você é a minha. Então meu processo vai ser diferente do seu. Seja numa terapia fechada, seja numa terapia com ayahuasca, seja em um Theta Healing, seja em qualquer terapia, as pessoas são diferentes. São diferentes, sim. Para tomar o chá, depois que você tirar as referências necessárias, fazer uma anamnese, fazer uma entrevista por vídeo, trocar as informações necessárias, está tranquilo para participar? Estou, ok. Vamos confirmar a presença. Olha, antes de chegar lá para tomar o chá, 4 dias antes, pelo menos, é importante uma alimentação mais saudável, mais leve. Então, evitar carne vermelha, evitar carne de porco, embutidos, enlatados, bebida alcoólica. Tem pessoas que me chamam na sexta, 11 horas da noite e falam, eu vou tomar o chá amanhã com você, eu posso comer um hambúrguer hoje, tomar uma cerveja? Cara, você pode fazer o que você quiser. Tudo você pode fazer o que você quiser. Eu oriento. Mas a responsabilidade final é sua. Vai de você. Vai de você. Então, mas por que eu tenho que estar com uma alimentação mais leve? Para o corpo estar limpo, né? Para receber essa medicação. Perfeito. Porque quando eu chego com uma alimentação pesada, o chá de ayahuasca, ele é um detox para o fígado. Então as pessoas que têm o hábito de beber muito quando tomam ayahuasca, entram num processo de catarse de vômito. Porque ele está expurgando aquilo que não é bom para aquele órgão. O chá de ayahuasca, você já ouviu falar de uma molécula chamada DMT, dimetiltriptamina? Ok. O DMT, o nosso corpo produz DMT no nascimento e na morte. O cérebro produz DMT no nascimento e na morte. É a molécula da vida ou a molécula da morte. O chá de ayahuasca, ele libera o DMT durante a sessão. Daí que você passa a ter os acessos necessários. Tá ali guardadinho, ele só dá o clique, só aperta o botão Start. Entende? Então, daí é que vem os insights na sessão. Porque o chá libera o DMT, o dimetiltriptamina, que o corpo produz. Então, eu não estou falando de uma droga. Sim. Durante toda a sessão de ayahuasca, você está consciente. Toda a sessão. Não é aquela coisa, uma hipnose. Não. Durante a sessão, se você abrir os olhos, você vai ver flúvios, vai ver as pessoas que ajudam. Se você for com um amigo, você vai ver seu amigo. Tudo claro, o seu pensamento está claro. Não há deturpação. Pelo contrário, você pode me chamar e falar, cara, não para de vir informação.
Meu Deus do céu, é uma enxurrada de informação, as telas não param de abrir. E aí a gente conversa, respira, passa a orientação como você deve agir naquele momento. Eu estou sentindo vontade de ir ao banheiro. Tranquilamente, eu te ajudo a levantar, você vai no banheiro, não tem nada de apagou. Esses tipos de experiência, elas são raras e é uma questão de compulsão, talvez. Tá? Ou, às vezes, a pessoa omite informações na ficha. Acontece. Por isso é bom essa anamnese que você faz, que são mais de 40 perguntas, aí depois da entrevista ainda, né? E se chegar no dia e ver que não está legal, não precisa participar, não participa. Até a condução em si, a sessão tem 6 horas. É um cerimonial com 6 horas. Então, durante essas 6 horas, as medicinas são servidas em doses pequenas, para que você faça isso. Entre, acabou, estou bem. Tanto que ao término, eu queria poder, agora que me veio isso na mente, eu queria filmar. No término, o pessoal está dançando, dando risada, depois vai todo mundo comer, fazer um lanche coletivo, e aí a risada, e falando da experiência, não tem nada de leveza. Exatamente, não tem nada diferente disso. Nada diferente disso, são só, puxa vida, realmente hoje eu fiz um trabalho, precisei trabalhar uma questão do pai, uma questão da mãe, uma questão da mulher, uma questão do marido, uma questão do filho, uma questão minha, realmente fez sentido, porque o intuito do trabalho Então, não é só para mim, eu posso, um problema que eu tenha com o meu pai e aquilo vem... Você pode se ver criança com 10 anos de idade, talvez. Tanto numa situação de acolhimento, como numa situação difícil, e aí você vai entender por que de algo no momento presente. Ou simplesmente você vai falar, puxa, eu entendo que naquele momento era o melhor que eu podia fazer por mim. Porque nos meus atendimentos, que às vezes é um trauma que a pessoa carrega, né, vem trazendo na vida e chega num determinado ponto, bloqueia ali, toda vez. Por que eu não consigo passar? Aí lá atrás é que está... Às vezes com trabalho, às vezes com relacionamento, às vezes com amizade, né, e aí fica tudo roda de Sansara, repetindo, e fala, puxa vida, não muda. Tudo tem um porquê. Basta você se olhar. Basta você se permitir o silêncio e olhar para dentro e falar, realmente tem uma questão que eu preciso observar aqui, que pode ser que mude o resultado final. Lembra? Você não quer chegar aqui, mas antes eu preciso trilhar o caminho. Porque teoricamente, eu gosto de acreditar assim, não sou o dono da razão, nunca, mas eu gosto de acreditar assim. Teoricamente, todos nasceram para vencer. Por que eu não estou vencendo? O que está me travando? De repente tem uma questãozinha ali que precisa ser da origem resolvida. Né? O que eu trouxe, a causa. Consequência, cura. Preciso trabalhar algo que vá realmente fazer a diferença no momento presente. Tudo é necessário. Nós, falando sobre sombra e luz, né? Todos nós temos luz e sombra. E as sombras é a melhor base de estudo do ser humano. Porque ali você pega e fala, puxa vida, realmente eu tenho um padrão que não é agradável neste tópico. Eu preciso rever isso. Realmente tem algo aqui que, olha, olhando por esse ângulo agora, às vezes você está no meio de uma sessão ali, a pessoa vira e fala assim, puxa, entendi. Eu escutei coisas do tipo assim, não acredito que eu não percebi isso antes. É interessante, cara, é interessante. Uma sessão dessa, com a ayahuasca assim, bem dirigida, ela equivale a uma sessão de 6 horas, ela equivale a uns 8 meses de terapia fechada, cara, sem menosprezar absolutamente uma terapia fechada. Mas eu vou dizer, um mergulho profundo num curto espaço de tempo. E até depois da cerimônia,
eu fico aberto, né? Ó, mando mensagem. Tem esse... Eu posso. E aí, como é que você tá? Não, tô bem, tô assimilando meus processos. Importante, entre uma cerimônia e outra, pelo menos 30, 40 dias. Importante, porque você, pelo menos 21 dias, fica reverberando tudo isso. E aí é que entra o importante. O trabalho começa quando acaba a cerimônia. Entendeu? Ali começa o trabalho. Abriu, a hora que você for embora, possa enxergar. Começou o seu trabalho. Então tem pessoas que acabam, pegam o celular e saem gravando para não esquecer. Tem pessoas que acabam a sessão, pegam o celular e vai telefonar para pedir perdão. Imagina, 3 horas da manhã, a pessoa dormindo, o telefone tocando, aí essa pessoa nem fala mais comigo, aí ele atende, me perdoa, eu sei que eu não fui legal naquele momento com você, eu só quero que você, por favor, receba esse pedido de perdão. Fantástico. É incrível, cara, é incrível. São momentos assim, muito auspiciosos, muito auspiciosos. A pessoa fica mais leve, né? Total. Tirou aquela coisa pesada. O despertar de consciência, né, que veicula muito na rede social, despertar a consciência, é estar no estado de presença. Não quer dizer que você não vai errar. Não quer dizer, eu repito, que quem toma o chá ou participa disso está num nível superior, absolutamente. Mas você estar no estado de presença evita muita confusão. Sim. Tá? Evita muito mal entendido. Você estar consciente, às vezes você está numa frequência excelente, chega o cara ali numa frequência totalmente errada e vem ali querendo um embate, alguma coisa, você está no estado de presença, você percebe na hora que o amigo está com problema. Eu não vou entrar no embate, pelo contrário, eu vou mandar uma luz ali para ele, e se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, vou tomar um café. Já quebrou o cara. Já quebrou, você toma um café, vamos ali. E se vê uma força contrária e você é uma outra força contrária, meu irmão, vai ter choque. Puxa, péssimo, né? E hoje isso é muito comum, né? Isso total. É coletivo. Aquela coisa do... Eu acho incrível isso. Eu não levo desaforo para casa. Por que não? Palavras o vento leva, deixa eu falar. Para que você vai entrar naquele atrito? Não, entendeu? Ser superior àquela situação é a melhor coisa. É a situação, não ao companheiro. Exatamente. Né? Para a pessoa você, olha, precisa de alguma coisa, eu estou aqui. E está tudo certo. Está tudo certo. E vamos em frente. A pessoa mesmo vai pensar, estou querendo atacar e como é que está me dando um abraço, né? Então, já dizem que dá aquele freio. Amor é uma cura, né? Acolhimento é uma cura. Sim. Então, alto lá, calma aí. E diz uma coisa, Flores, agora você chegou do Peru, né? Teve no Peru recentemente. Como foi essa experiência? Eu vi os vídeos, depois ele vai passar as redes sociais para você ver os vídeos. Era um xamã, né? Um xamã. É um mestre. Um maestro. O maestro Shakiron. E, puxa vida, eu já fiz experiências assim intensas, né? Com as medicinas em locais sagrados. Esse realmente foi um divisor de águas. Foi porque Cusco, Machu Picchu, os locais, eles têm muita energia, muita história. Os Incas, eles deixaram ali informações valiosíssimas, né? A nível de agricultura, de construção. Assim, os caras, eles eram... eu sou apaixonado por pirâmide, né? Então, eles eram assim, muito além assim, de qualquer expectativa, de qualquer realidade de momento presente, né? E dentro dessa linha do xamanismo, o xamanismo antigo, ele é um dos mais fiéis à origem. Um dos mais fiéis à origem do xamanismo no seu conceito de viver a experiência, né? E lá eu queria conhecer uma medicina nova, que chama-se Huachuma, ou chá de São Pedro, que
que é um chá feito de um cactus, lá dos Andes. Eu vi no vídeo lá, aquele da planta raizinha, ele vai nascendo ali um em cima do outro. E é diferente do ayahuasca, né, que o ayahuasca ele traz o DMT, o dimetiltriptamina, o cactus ele traz o mescalina, um outro princípio. Diferentes, porque o ayahuasca é considerado o feminino da floresta. A madrecita ayahuasca é chamada. Tem até música que fala madrecita, madrecita. O achuma é o masculino. Então, são duas forças. O achuma é como se fosse o vô. Então é um colo de vô. É uma conversa mais pé do ouvido. Que legal. O ayahuasca ainda traz alguns elementos lúdicos assim, dentro da sessão, alguma coisa mais madrecita. O achuma ele já é um pouco mais pé do ouvido, mais presente, tanto que o xamã, o maestro, ele diz assim, você pode tomar o achuma de manhã e trabalhar. O achuma ele abre ideias para compor músicas, ele traz uma perspectiva diferente. O ayahuasca não, o ayahuasca pede para você tomar e ir para dentro. Meditar. Não dá para você, por exemplo, tomar uma dose de ayahuasca, montar no carro e sair andando, não é agradável. Nem é a proposta. Nem é a proposta. Realmente é para usar no cunho mesmo, reservar horas para esse estudo. Né? Todo o local lá, Peru, Cusco, toda aquela região, ela é muito mística, muito forte, muito forte. Eu fiz práticas ali xamânicas com 2 medicinas ou 3 e muito potentes. E é um ensinamento muito bonito, né? Muito bonito. Eles trazem ensinamentos de 1800, até hoje eles respeitam, 1840, e nomes de deuses e divindades, e até hoje eles respeitam. Você está andando no Peru, fazendo os passeios e todo guia, às vezes o guia tem 20 anos de idade, às vezes ele tem 60 e eles sabem, olha, essa planta serve para tal coisa, essa planta é para dor, essa é para o fígado, essa, tudo da natureza. Daí a busca, né, da nossa Amazônia aqui, que aquilo ali é uma farmácia a céu aberto. Total. Então é conhecer. Eu vou para um intervalo e eu volto trazendo o nosso último bloco com muito mais informações sobre o Peru e tem mais perguntinha aqui. Aguenta aí que eu volto já. Estamos de volta aqui no nosso bate-papo, no programa O Grito da Águia, aqui na sua Águia Clube, canal do YouTube que você já conhece, está aqui passando aqui embaixo. E eu estou batendo papo aqui com meu amigo Flúvio. Flúvio, diz uma coisa, então você chegou do Peru agora, trazendo esse tanto mais de informação. Agora diz uma coisa, eu quero fazer uma sessão, mas eu não quero que ninguém saiba de nada da minha vida, eu tenho vergonha de me expor. Tem possibilidade de fazer uma sessão individual? Perfeito. É comum, se olhar na minha página, tem lá algumas pessoas que permitiram postar a foto desse atendimento individual. O atendimento individual, eu costumo dizer que ele é cirúrgico. Então ele vai ter o mesmo padrão do coletivo. Eu vou enviar uma ficha de anamnese e vamos fazer uma chamada de vídeo. E nessa chamada de vídeo você vai me falar, eu tenho uma questão pai, eu tenho uma questão mãe, eu tenho uma questão X, A, B, C. Você vai me trazer o máximo que você puder me trazer de informações que estão me trazendo desconforto. E aí nós agendamos a sessão e aí vamos fazer um trabalho específico para você, procurando causas desse desconforto para que você possa trazer clareza, trazer lucidez e seguir de forma mais leve. Né? E aí durante a sessão individual,
E aí, isso me trouxe uma perspectiva de antes, porque eu tenho certeza que no decorrer da cerimônia vai despertar um interesse.
Tem idade, uma restrição de alguma coisa? A menor de idade, se possível com o responsável, né? E não tem assim uma idade avançada. Sempre há um protocolo para cada. Puxa, é porque você pensa no pai, na mãe, no filho, no cachorro, marido, esposa, namorada, e eu. Eu também estou encarnado, eu também estou na minha jornada, eu também erro, eu também tenho virtudes. Então, o Ho'oponopono ele traz auto-perdão. Eu também estou em busca da minha melhor versão. Quando eu
já fiz algumas coisas nesse sentido. E uma das questões que eu levantei é, poxa, por que eu tomo tanta pancada se eu faço bem para todo mundo? E a pergunta que me fizeram, que é a pergunta chave da coisa, foram duas. Quem mandou você fazer bem para os outros? E você, o que você fez para você? Aí eu fiquei, primeiro esse, depois esse, depois esse. Se der, sou eu. Não, né? Então vem todo esse trabalho de se perdoar, desculpa por eu errar comigo. Né? Mas, amor, sim, um acolhimento. Não decepcionado, autoflagelo. Não. É aquela coisa, eu lembrei de você e esqueci de mim. Poxa, e aí, como eu posso estar com você se eu não lembrei de mim? Quando você traz a consciência do eu sou, do seu eu, como princípio principal, corpo, mente e alma, cuidar de você, nutrir você, você traz essa consciência, busca práticas saudáveis, aí você pode ajudar de uma forma melhor. Até porque você está no estado de presença, está no estado de alerta. Então você vai poder ajudar de uma forma melhor, sim. Até ponderar. Importantíssimo. Entendeu? Até ponderar. E faz parte do jogo, né? Faz parte. E Flávio, diz uma coisa, para entrar em contato com você, o Instituto Lua, agenda, para saber qual é o teu contato, rede social, como é? Legal. Tem a página do Instagram, @xamanismo_luanal. @xamanismo_luanal. Ou no meu WhatsApp, ou pode ligar direto, fica mais à vontade para vocês. DDD é 11 98207 2106. Repetindo, DDD 11 98207 2106. Pode parecer loucura, mas é o negócio da linguagem corporal. E eu vi agora, né? Como você falou aí do xamanismo. A gente, não sei quantas pessoas, eu principalmente, xamanismo com X. E você fez xamanismo com X. Então, o meu X sempre foi jogando para baixo. E você fez um X jogando para cima, para o alto. A flecha. Nossa, peguei isso aqui agora, achei fantástico. Já vou mudar aqui. Já estou fazendo uma terapia indiretamente. Flecha para cima. Legal, é isso mesmo. E eu gostei. Tá, considerações finais, convido o povo aí para te seguir, te participar. Eu já me emocionei aqui, já vou mudar tudo aqui. E agradecer aí a oportunidade, Marcelo, desse bacate-papo, dessa troca, foi realmente importante e gratificante poder falar um pouquinho sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre as medicinas, e se eu pudesse de alguma forma passar uma mensagem, seria não deixe de trabalhar o autoconhecimento por conta de opinião alheia ou opinião de internet sobre isso ou aquilo. Vá você atrás da informação. Tá? Se você tiver interesse em conhecer o meu trabalho, saber mais sobre as medicinas, eu estou aqui para conversar, para trocar informação, para compartilhar um pouco do que eu conheço. Como eu disse, minha verdade não é absoluta, mas eu estou aberto para compartilhar as minhas experiências. Se coloque como primeiro lugar, se coloque como o
seu eu principal na sua vida, trabalhe corpo, mente, alma, seja uma pessoa feliz, seja uma pessoa alegre. É gratificante para o seu ser agir dessa forma. Muito bom, muito bom. Para você que acompanhou a gente aí até agora, espalha para todo mundo esse nosso vídeo, esse nosso programa. E para você que me conhece, sabe que a gente vem batalhando aí para criar esse programa já faz tempo. E sempre tinha algum bloqueio, algum entrave. Mas eu queria que esse primeiro programa, o programa de estreia, fosse exatamente com este meu amigo xamã Flúvio, porque o Espaço Águia de Terapia, a Águia Clube, a Rádio Águia Clube, o nosso espaço tem essa egrégora, essa energia, e eu gosto disso. As pessoas que vêm nos visitar aqui nos estúdios se sentem confortáveis, se sentem em casa. Então eu acho que para dar a bênção ao nosso programa e aos nossos projetos, não poderia ter uma pessoa melhor do que você. Então só tenho a te agradecer demais. A gente se encontra semana que vem com mais uma edição do nosso Grito da Águia aqui na sua Águia Clube. Beijo, fiquem na paz, tamo junto sempre.